Eu quero falar como a comunicação e como a tua comunicação, que não pode ser terceirizada, impacta no resultado de uma marca. Muito prazer, eu sou a Jé Zangali, eu sou uma grande entusiasta de branding, estou aqui construindo a minha marca para o mundo e compartilhando nesse canal um pouco dos meus aprendizados. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como o fundador precisa ser o primeiro e maior influenciador da própria marca. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho uma experiência com a cor que ela é muito interessante e me fez refletir o quanto a gente cresceu graças a essa experiência que eu vou contar. Bom, antes mesmo da gente abrir a cor, eu e o Arthur, meu sócio, a gente trabalhava já no mercado audiovisual. A Cor é uma produtora audiovisual. E aí a gente tinha contato com algumas pessoas, sim, mas a gente não se preocupava em nenhum momento em fazer prospecção de clientes, em fechar negócios. A gente simplesmente operacionalizava algo que já estava em andamento. E aí, quando a gente decidiu que a gente ia abrir a Cor, antes ainda de ter escolhido o nome ou de ter definido alguma coisa, mas só de ter a ideia, nossas famílias, por serem famílias grandes e famílias unidas ainda bem, elas começaram a se conversar entre elas. Então surgiu alguns burburinhos de a Jéssica e o Arthur vão montar uma produtora, coisas assim nesses sentidos. E só desses burburinhos a gente já começou a ter pessoas interessadas no nosso trabalho vindo até nós. Então olha só o poder do boca a boca. A gente fala tanto em digital hoje em dia, mas a gente esquece que essa comunicação one-on-one ainda funciona muito e ela é poderosíssima, né? A nossa rede de contatos é poderosíssima. Então, antes da gente abrir a Cor, a gente já tinha clientes. E aí, quando a gente realmente montou a produtora com nome, sede, enfim, eu desde o princípio falei muito sobre isso em todos os lugares. Claro que eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, então para mim é mais fácil, mas mesmo o Arthur, que não era tão comunicativo, participou desse processo realmente vestindo a camisa e dizendo: eu tenho uma produtora e ela se chama Cor. E onde quer que a gente ia, nos primeiros meses, no primeiro ano, e eu confesso que até hoje isso acontece muito ainda, a gente falava da Cor, a gente contava o que a gente estava fazendo, a gente, enfim, nos apresentava para o mercado. E não era algo difícil para nós, porque a gente estava entre amigos, a gente ia sair para jantar com amigos, a gente automaticamente falava ali da produtora. A gente ia postar um stories, a gente falava no stories sobre o que a gente estava passando, o processo que a gente estava passando, de reforma de estúdio, coisas vinculadas à nossa produtora. E foi esse simples movimento da gente mudar a nossa comunicação de, ao invés de falar da nossa vida pessoal, vamos falar da nossa vida profissional. Essa virada de chave fez com que a gente ganhasse mercado. E as pessoas que nos conheciam já foram sabendo que a gente trabalhava com foto e vídeo, mas além disso elas foram comunicando outras pessoas do ciclo delas. Então foi aquele efeito bola de neve. De uma forma positiva, claro, porque mais e mais pessoas foram nos conhecendo e fazendo contato com a gente. Hoje para mim é muito natural falar da Cor. Eu realmente mudei toda a minha vida em prol desse projeto. Isso deu certo pra mim, isso funcionou pra mim, porque esse é meu jeito de viver a vida. Eu realmente mantenho um foco por vez em cada coisa, e aquele foco extremamente profundo. Então, no momento, meu foco é a cor, minha comunicação inteira é sobre a cor. Tanto a comunicação pessoal, quando eu tô com os meus amigos, eu estou de vez em quando falando de trabalho, sim, mas principalmente a comunicação digital. Então, o que quer que eu esteja postando, normalmente quase 80% do tempo é sobre a cor. Mas isso é uma decisão pessoal. Eu não tô dizendo que tem que ser assim, mas eu tô querendo instigar em você, que está aí iniciando uma empresa, de que você não precisa virar essa chave tão drasticamente como eu virei, mas você pode usar as ferramentas que você tem, os contatos que você tem e usar eles a seu favor. Tenta, ao invés de falar 100% do seu negócio, fala 50%, fala 3 vezes na semana, 2 vezes. Você vai começar a perceber que as pessoas, elas vão passar a sua mensagem adiante. E isso pode não ser instantaneamente, mas se você tem uma comunicação constante, isso vai acontecer de forma muito natural.
Porque em uma situação ou outra da vida, a gente vai precisar de indicação de outras pessoas. E a gente confia muito na nossa rede, na rede que está próxima de nós. Tenho certeza absoluta de que você vai fechar mais negócios por indicação do que por busca na internet ou tráfego pago. Normalmente, a indicação é quase uma venda pronta se ela vem de alguém que é próximo, né? Então, por exemplo, uma empresa está precisando de um videomaker e aí um amigo nosso que trabalha lá indicou nós. Com certeza, essa empresa tende a fechar o negócio com a gente, a não ser que aconteça alguma outra coisa aí no meio do caminho. Mas é muito comum as empresas trabalharem com indicações, porque é alguém que a gente confia, né? Então, às vezes, você tá aí muito focado em fazer o digital funcionar, em escalar o seu negócio e tá esquecendo de algo muito básico, que é falar com o teu vizinho, olha, tem uma produtora, faço vídeo, falar com seus amigos, seu primo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí eu comentei que, ao meu ver, o fundador da empresa precisa ser o maior influencer da marca. Por que eu falei isso, né? A gente sempre tem que partir daquele ponto de que pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com outras pessoas. E as marcas, elas são o resultado das pessoas que estão atrás dela. Ninguém entende mais e vive mais a marca do que o fundador. O fundador carrega em si um pedaço, eu diria, da alma da empresa, porque ele estava ali no momento da concepção e ele sabe exatamente para que veio essa empresa, qual o propósito dela. Então, quando a gente consegue ter alguém que entende tanto do negócio, que ama tanto a marca, comunicando e falando para outras pessoas o quanto essa marca é boa, o quanto ela realmente muda a vida das pessoas, não tem nada que conecte mais do que isso. Eu tenho certeza, e eu sou a prova viva disso, de que isso vai funcionar para que as outras pessoas olhem a sua marca com um carinho muito maior do que elas olhariam se, sei lá, um influencer ou um ator estivesse falando da tua marca. A verdade, a autenticidade são fundamentais para a gente estruturar uma marca com alma, como eu gosto de falar, né? Eu acho que os influencers, eles são sim importantes, mas em outra parte, em outra etapa do processo. Mas no início de uma empresa, quem precisa estar à frente, a cara dessa empresa, precisa ser o fundador e ele precisa estar falando de forma clara, de forma estratégica, para que ele realmente consiga conectar com o público que a empresa deseja. E às vezes, gente, nosso foco não tem que ser tanto em vendas, mas sim em comunicar a verdade dessa marca, porque assim a gente consegue fazer esse organismo pulsar e se conectar com outras pessoas que também têm essa verdade como um dos valores. Eu digo isso porque às vezes a gente está muito focado em conseguir outros clientes, mas quando a gente precisa de mão de obra, a empresa não tem um banco de talentos ou não tem ninguém interessado em trabalhar nela. Então, quando a gente comunica a nossa verdade, o ecossistema inteiro se beneficia, porque não é só de vendas que a gente está falando, porque a gente não vai se conectar só com pessoas que querem comprar da gente, mas pessoas que compactuam dos mesmos valores, dos mesmos princípios. E aí vai ficar até mais fácil quando você abrir uma vaga, por exemplo, as pessoas se interessarem em trabalhar na sua empresa, porque, poxa, compactua com os meus valores, compactua com os meus princípios, eu quero estar ali. E é isso, gente, um dos propósitos também no meu canal aqui no YouTube é falar da minha marca e contar de fato os passos que eu estou dando e o que eu estou acertando, o que eu estou errando, para inspirar outras pessoas que também estão passando por esse processo, que não é fácil e muitas vezes ele é solitário, né? Mesmo eu tendo um sócio, muitas vezes eu me sinto incompreendida e ansiosa, né? Porque a gente quer resultado, a gente vê muita gente falar que é fácil, a gente vê muita gente dando técnicas mirabolantes, mas a gente sabe que a realidade, ela precisa ser adaptada para cada ser, para cada marca, não é igual para todo mundo. Então é legal a gente também mostrar o que de fato acontece nos bastidores da marca, né? E nos primeiros passos. Tenho certeza que esses registros vão ser muito importantes para mim no futuro, quando eu olhar para trás e ver o quanto eu evoluí, né, estando diante dessa marca. Uma empresa significa muito mais do que apenas o faturamento, ela significa a evolução das pessoas que estão vivendo ali dia a dia para fazer aquilo acontecer. Então eu sigo por aqui, na maior aventura da minha vida, que é empreender.